Olá, comunidade, tudo bem? Tivemos aí umas situaçõezinhas técnicas que vocês sabem, né? Que são absolutamente inevitáveis nessas empreitadas. Nós estamos aqui nos estúdios gentilmente cedidos pela Escola Múltipla, né? E a internet está muito assoberbada, está muito procurada em todos os cantos do planeta. Então, a todo instante nós temos pequenos problemas, nós estamos tendo um delay, né? Estamos tendo um pequeno atraso, mas agora nós estamos aqui juntos para esse bate-papo de hoje, certo? Bom, gente, a primeira coisa que eu não quero deixar de registrar é o dia de hoje, né? Vocês sabem que o dia de hoje é uma data de particular importância para os cristãos, né? Particularmente para católicos, ortodoxos, anglicanos, né? Porque diz respeito à comemoração de um personagem muito interessante da história do Ocidente e do Oriente, que foi o tribuno romano Agios Georgios, ou Jorge da Capadócia, ou Jorge de Lida, né? Ou para os católicos de São Jorge. Independentemente de qualquer consideração espiritual sobre a história desse controverso personagem, que de fato existiu, Agio Giorgio era membro de uma família romana, abastada, rica, poderosa, do século III, que graças à sua vocação militar ele ascendeu rapidamente, tornando-se um dos elementos mais importantes na corte do imperador Diocleciano. Apesar de ser uma pessoa muito abastada, esse personagem demonstrou uma curiosa insatisfação com a situação na qual ele vivia, tendo se tornado herdeiro, doou a fortuna que ele tinha, porque já era um homem muito rico, que vivia muito bem, doou aos pobres. Seu ato despertou a atenção do imperador Diocleciano. Diocleciano, como vocês sabem, foi o imperador romano que promoveu o auge da perseguição aos cristãos, né? Foi o último perseguidor de cristãos, depois ele foi substituído por Constantino, que, como nós falamos dele, né, na nossa videoaula sobre o teocentrismo medieval, foi ele que oficializou, foi ele que deu liberdade ao culto cristão. Entretanto, antes dele, Diocleciano promoveu a mais sangrenta, a mais terrível perseguição de cristãos. E quando Diocleciano percebeu o grande número de cristãos entre as suas fileiras, ele passou a perseguir os soldados, os militares que se declarassem cristãos, exigindo a fidelidade às divindades romanas. Foi aí que a figura do Jorge da Capadócia, do Agios Georgio, se destacou porque ele negou-se a declarar culto, devoção aos deuses de Roma, foi martirizado e a sua renitência, a sua resiliência, né, diante do seu propósito doutrinário, levou à sua execução por ordem do imperador. Mas, se o propósito de Agios Georgio não é nos dar uma lição espiritual, no dia de hoje nós devemos pensar no homem que foi capaz de enfrentar a sua época, de enfrentar as restrições com riscos da própria vida para garantir a solidificação, a concretização dos seus ideais, baseados no amor ao próximo, baseados na fé. Então eu acho que é aí que esse personagem merece o nosso respeito e o nosso destaque nessa data de hoje, de 23 de abril. Certinho? Mas e o papo hoje? E o papo hoje qual é, comunidade? O papo hoje é sobre a transição feudal capitalista. Ó, tá aqui, né? Transição feudal capitalista. Bom, primeiramente, se nós formos olhar sobre o ponto de vista da história, esse período assim denominado de transição feudo-capitalista ou feudal capitalista é um intervalo de tempo que se estende aí por meio milênio, do final da Idade Média, da crise do feudalismo no século XIV, até praticamente o final do século XVIII e o início do século XIX, quando nós vamos ter a consolidação do sistema capitalista de produção como um modo de produção estruturado, maduro e dominante.
certo? Sob o ponto de vista da cronologia histórica, essa transição que vocês estão vendo aí, ela é de meio milênio, ela é de 500 anos. Mas para nós termos um domínio maior, para nós termos uma compreensão mais adequada do que teria sido essa transição feudal capitalista, vale a pena a gente se debruçar um pouco no próprio conceito. É preciso compreender que nós entendemos, enquanto transição feudal capitalista, um período extenso, sequencial, mas não necessariamente progressivo. O que eu quero dizer com isso? Ao longo desse período de tempo, pelo qual se passa essa transição, nós vamos ter idas e vindas. Nós vamos ter situações que dentro delas mesmas, dentro desse processo evolutivo, se contrapõem. A polêmica que envolve a chamada transição feudal capitalista, primeiro, é porque ela não é a mesma em todos os lugares. Segundo, ela não se processa de uma forma homogênea. É comum a gente observar o germe, a célula do capitalismo aparecendo nas feiras medievais, no renascimento comercial urbano, na ascensão das corporações de ofício, e a gente fala, olha, tá ali a sementinha do capitalismo que vai se desenvolver e que vai começar a germinar velozmente com o episódio das grandes navegações, com a instauração da política econômica mercantilista, com a posse comercial se tornando mais importante do que a posse fundiária típica da Idade Média e do feudalismo. Pois é, gente, mas esse olhar ele tem que se abrir um pouco mais. Se nós pensarmos que o primeiro país que promoveu a primeira revolução da história, que foi a Inglaterra, teve todo esse movimento iniciado no campo. Sim, quando os próprios monarcas ingleses, percebendo a potencialidade do pastoreio de ovinos, do pastoreio de carneiros para obtenção de matéria-prima para as manufaturas têxteis, começaram todo um processo de capitalização das terras rurais, de cercamento das chamadas terras comunais, ancestrais, e substituir essas áreas por pastagens mercantis. Então, quando a gente fala numa transição do feudalismo ao capitalismo, que para além dos elementos econômicos, também teve elementos sociais, também teve elementos políticos, também teve elementos culturais, o que nós observamos é que é um fenômeno que, ao mesmo tempo, ele é um fenômeno consequente, ele é um fenômeno que tem uma certa continuidade, ele também é marcado por idas e vindas. É por isso que pensadores tão relevantes, cientistas sociais e econômicos de grande nome, se ocuparam de discuti-lo. Marx instituiu uma multidão de seguidores, com destaque especial a Maurice Dobb e Paul Suisse, que vão se debruçar, que vão produzir sobre esse conceito, e outros pensadores e outros cientistas não marxistas, que aí nós vamos ter o caso de Max Weber, né? Vamos ter o caso de Pareto, que não eram cientistas marxistas, mas que vão se debruçar sobre o estudo desse momento de passagem da sociedade humana no Ocidente. Muito bem. Continuando, então. Para nós entendermos os aspectos mais marcantes do início desta transição, lá no fim da Idade Média, a gente viaja para compreender o feudalismo, como que ele se decompõe no seio das suas próprias contradições.
Porque quando a gente fala na desintegração do sistema feudal, uma coisa muito importante que a gente precisa considerar, gente, mas fundamental, é que o feudalismo ele foi vítima de uma implosão. O sistema ele funciona mal a partir dos próprios elementos internos contidos nele, que ele não começa a dar conta. No auge do feudalismo, início da Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, a Europa conhece um conhecimento como Revolução ou Renascimento Agrícola, mais centrado no século XII, onde a produção de alimentos, graças a técnicas e espécies que os europeus começam a conhecer em contato com o Oriente por força das cruzadas, isso aumentou a produção, isso permitiu o crescimento populacional e, com isso, o feudalismo começa a ter que lidar com uma situação que não lhe é própria, que é o controle da exploração dos servos. O aumento do alimento implica num aumento da fertilidade, um aumento da fecundidade, um aumento populacional e, com isso, o sistema voltado para dentro. Vocês lembram? O feudalismo baseado em subsistência autossuficiente, dos feudos produzindo tão somente para as suas necessidades. Essa situação, economicamente, se torna inviável, porque o populacional também se torna um crescimento de demanda. Ao tempo que a nobreza, que os senhores feudais, tentam aproveitar essa situação para aumentar a exploração sobre os servos. E aí, gente, sabe como é que é? Essa pressão de cima para baixo sobre os trabalhadores, essa massa de seres humanos crescentes, começa a gerar reações que contrariam a própria lógica do sistema. Os camponeses começam a se rebelar, rebeliões camponesas, camponeses se voltando contra os nobres, se voltando contra figuras do clero, era algo até então inimaginável para a ordem social feudal. Então, como vocês devem perceber, devem acompanhar, é um sistema que vai se corromper por dentro. É um sistema que começa a se corroer de dentro para fora. E isso vai provocar o enfraquecimento da estrutura econômica, da estrutura social e, propriamente, o domínio político e administrativo dos nobres. Um outro elemento que a gente tem que trazer, que é de grande relevância para a gente entender esse ponto de partida dessa transição, como que começa esse processo de modificação que vai levar principalmente a Europa e depois, por tabela, a África, a Ásia e o Novo Mundo, né? Como que eles vão levar um processo de mudança que vai durar esses 500 anos, como nós falamos anteriormente. Nós precisamos estar atentos a um fenômeno que ficaria conhecido como crise do século XIV. A crise do século XIV, na verdade, é uma sucessão de três grandes elementos, de três grandes fenômenos, não é? Que acabam, inclusive, associando-se e dando origem a um quarto. A saber, o primeiro desses fenômenos foi a Grande Fome. Hoje, os estudiosos informam que a Grande Fome foi motivada por uma série de crises no clima. Aliás, gente, os chamados cataclismas climáticos, as secas prolongadas, as inundações ou as chuvas intensas, elas foram, em muitos momentos, propagadores das doenças. Desde a antiguidade na Ásia, na China, desde a antiguidade no Egito, as mudanças climáticas violentas, incontroláveis, elas acabaram sendo responsáveis por um grande número de epidemias
e de outras transformações nos níveis econômicos, social e político. Então, nós tivemos a Grande Fome. Nós teríamos, nessa sequência cronológica de acontecimentos, nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, que envolveu França e Inglaterra, a Inglaterra como agressora, como ofensora, desejando controlar a região produtora de lã de Flandres, atual Bélgica, e com isso, o rei da Inglaterra, Edward III, entra em guerra com a França. Os ingleses inicialmente iniciam uma ofensiva vitoriosa contra os franceses. A França fica reduzida praticamente a 1/6 do seu território até então, até que a virada vem, em grande parte, por força da participação de Joana d'Arc, despertando o nacionalismo francês. Os franceses viram a batalha, mudam o rumo da guerra, expulsam os ingleses, que inclusive vão perder seus territórios no extremo oeste francês, a região da Bretanha. A França se consolida como um reino unificado. A Inglaterra mergulha numa guerra civil, a Guerra das Duas Rosas, mas que sai um vencedor. O Duque Henrique Tudor, também chamado Henrique VII, vai promover um casamento, uma aliança entre as duas famílias rivais na Guerra das Duas Rosas, York e Lancaster, e a Inglaterra também se consolida como uma monarquia. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela também tem uma grande importância na transformação, principalmente, da geopolítica europeia a partir do século XIV. Por último, e não menos importante, nós vamos ter a questão da peste negra. A peste negra, gente, foi um desastre de proporções, uma pandemia, não é? Uma doença de origem asiática, com a qual os chineses já lutavam pelo menos 2000 anos antes dela vir a contrabando para a Europa, nos ratos que vieram nas mercadorias trazidas por comerciantes do norte da Itália. A peste causou um desastre demográfico de dimensões inimagináveis. Ao todo, estima-se que entre populações da Europa Ocidental, Oriental e Ásia Ocidental, o número de mortes tenha oscilado entre 75 e 200 milhões de pessoas. Essas 75 milhões de pessoas mortas ocorrem no primeiro momento da pandemia, que é de 1347 a 1351. Essa emblemática figura que aqui aparece, dos médicos, trajados na época, com o isolamento higiênico que eles conheciam, que eles tinham à disposição. A máscara, curiosa, trazendo essa parte do nariz alongada, era usada para que os médicos ali colocassem uma espécie de filtro à base de ervas aromáticas, que ao mesmo tempo eles julgavam proteger a sua respiração, impedia que eles inalassem o ar fétido e infecto. A varinha na sua mão era não só um símbolo do ofício, como também era uma forma desses profissionais tocarem as pessoas da sua frente. Eles usavam, para a época, um padrão de isolamento notável, com cobertura sólida, com um chapéu desabado, luvas, botas, e com isso, esses profissionais tentavam tratar de forma incipiente, não raro, fazendo uso de sangrias, né? Entendendo que a expulsão do sangue ruim poderia permitir que o organismo se recuperasse através do restauro com um sangue saudável produzido pelo próprio organismo. Esses três elementos conjugados, fome, guerra e peste, acabaram gerando uma pressão social muito grande,
acabaram produzindo uma pressão social muito elevada que acabou levando os camponeses já massacrados pela exploração nos feudos a processos sediciosos, as chamadas rebeliões camponesas, que na França ficariam conhecidas como revoltas de Jean Bonhomme ou Jacquerie, e na Inglaterra ficariam mais conhecidas pelas rebeliões de Batalha e do padre John Ball. Ora, gente, nesse momento, a Europa está se transformando profundamente. Por quê? As relações comerciais passaram a tomar peso. A atividade urbana, a vida em grandes cidades, começa a ganhar volume. Embora os estudiosos apontem, polemicamente, que a maior mortalidade da peste não aconteceu em ajuntamentos urbanos como a gente imagina, mas a maior mortalidade ainda aconteceu no campo. Mas isso, de uma certa forma, tem uma explicação matemática. A grande maioria vivia no campo e não nas cidades. E daí as taxas de mortalidade rural serem maiores que as taxas de mortalidade urbana. Os aglomerados urbanos, sem sombra de dúvida, as condições de higiene precárias, colaboraram diretamente para que a doença viesse a crescer e tomasse a dimensão que veio a tomar. Muito bem, gente. Continuando. Agora vamos compreender historicamente, né? Vamos compreender à luz da história o que foi e como que essa transição se operou. Veja, a partir da Idade Média, verifica-se a crise da espiritualidade. O que se chama de crise da espiritualidade? O crescimento social da classe mercantil, limitada pela igreja, que impunha o justo preço, que condenava como pecado capital a usura, o empréstimo de dinheiro, a obtenção de lucro nas transações comerciais, era condenada e abominada pela igreja. O clero, muitas vezes, se entregava a delitos condenados por eles mesmos, como o comércio de cargos eclesiásticos, como a venda de relíquias eclesiásticas e a polêmica venda do perdão, a venda das indulgências. Isto foram fatores que levaram a uma crítica interna do catolicismo feita por teólogos de dentro da própria igreja, tais como Martin Luther, ou o monge agostiniano Martim Lutero, Jean Calvin, o João Calvino, jurista francês, inicialmente convertido ao luteranismo, depois ele passa a elaborar uma doutrina que vai receber o seu nome, o calvinismo, ou mesmo a ruptura com o Papa promovida por Henrique VIII na Inglaterra na primeira metade do século XVI. Esses elementos acabam construindo novas religiosidades, novas espiritualidades e novas expressões do cristianismo. O luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o anabatismo como seita dentro do próprio luteranismo, uma seita polêmica dentro da Alemanha. De uma forma, vamos dizer assim, externa, exótica a esses acontecimentos, nós vamos ter a expansão marítimo-oceânica que deu um tapa em tudo aquilo que a Europa conhecia, aceitava e compreendia. A descoberta do Novo Mundo levou a Europa a repensar tudo aquilo que ela julgava ser verdade absoluta, tais como o aspecto plano da Terra. Tudo bem que a gente vive tempos hoje, né? Como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, vivemos tempos estranhos, né? Depois de tanto avanço, de tanto domínio da ciência, a gente vê renascer algumas crenças que a gente não tem nem o que falar sobre elas, né? A esfericidade da Terra é comprovada pelas viagens feitas por navegadores como Fernão de Magalhães,
Francis Drake, que deram a volta, né, no globo terrestre, e isso inicia uma nova etapa econômica. O Mediterrâneo perde espaço em relação ao Oceano Atlântico. Tem início as riquezas minerais, as riquezas alimentícias do novo mundo. Em terceiro, nós vamos ter uma consequência diretamente relacionada a essa transação que nós estamos falando, a esse momento de mudança que nós estamos falando, que é o Renascimento. Nós sabemos que o Renascimento, ao longo de 300 anos, séculos 14, 15 e 16, ele se encheu de elementos desse período transitório e de crise que a gente viu, trazendo para o primeiro plano a força do elemento humano, o resgate do humanismo, feito por membros progressistas, letrados intelectualizados do próprio clero, resgatam esses textos da antiguidade greco-romana e trazem o homem para o centro dos acontecimentos, substituindo a tese medieval que tudo, absolutamente tudo, emanava da vontade, emanava de um desígnio sobrenatural, que nós estávamos aqui exclusivamente para servir um propósito que nós não entendíamos. O nosso papel era apenas o de submissão. A ciência distante da religião, o resgate do que era antigo, o modo de pensar voltado para a lógica, para a coerência, para a experiência natural, para a razão, traz o foco das ações sobre o planeta para o indivíduo. Eu tenho que ter muito cuidado nessa parte, nós temos que ter muito critério, porque é quase que uma tentação, né? É quase que uma coisa inevitável a gente olhar para isso nessas horas e começar a enxergar ali um materialismo, enxergar aí um certo tom de ateísmo, mas não é, gente. É uma questão de divisão de papéis. Não se trata exatamente de um distanciamento entre o homem e a divindade, mas sim uma atribuição de papéis, uma distinção entre o mundo secular, temporal, do homem e o mundo da celestialidade, do mundo da espiritualidade, né? A cabeça, a mentalidade, ela começa a abrir espaço para a segmentação das esferas do conhecimento. É claro que, com o passar de mais alguns séculos, é essa ruptura que vai desembocar em posturas como a do materialismo, né? Como a do ateísmo, enfim. Mas, nesse momento, nós estamos falando exclusivamente em distinção das esferas do conhecimento. E, por último, gente, no campo da política, né? Essa transição também se expressa no empoderamento dos reis, na concentração das autoridades administrativa, econômica e judiciária nas mãos dos monarcas, né? É muito importante compreender que dentro desse processo político ocorre simultaneamente um processo social relevante, que é o empoderamento econômico da burguesia. Porque os reis, para concentrarem o controle sobre o exército, monopolizarem a justiça, criarem uma justiça unificada, eles precisam de dinheiro. Eles precisam de valores para garantir as suas condições. E esse dinheiro vem de onde? Vem dos tributos. A nobreza está decadente. As relações mercantis de produção avançam sobre a mera posse fundiária, a mera propriedade de terras. Então o rei precisa da burguesia, o rei precisa dos comerciantes, ele precisa dos artesãos, e com isso vai crescendo a influência desses indivíduos, vai crescendo a força desses elementos. A necessidade do rei de adquirir riqueza leva esses indivíduos a se beneficiarem por monopólios, por exemplo. Exemplo aqui na história do Brasil,
o monopólio do pau-brasil, o monopólio da extração e comercialização do pau-brasil, que foi adquirido por um indivíduo de origem britânica chamado Fernando de Noronha, futuramente rebatizado como cristão, adquiriu o nome de Fernando de Noronha, foi um sujeito que comprou de Dom Manuel I de Portugal os direitos exclusivos de explorar o pau-brasil. E Dom Manuel fez isso em troca de dinheiro. Então, à medida que o rei se empodera, à medida que a economia se torna alvo do controle régio pela concessão de benefícios, a burguesia lucra com isso. E aí, gente, nós vamos ter um processo de tensão terrível entre a nobreza tradicional e o rei. Não é? Os nobres, ainda muito presos ao passado medieval, em que a nobreza detinha um monopólio jurídico, um monopólio administrativo, o controle econômico nas suas possessões, ela vai se rebelar contra essa situação. Lembremos de Miguel de Cervantes, quando ele escreve o Dom Quixote, que ele vai falar de uma forma alegórica, de uma forma literária, de uma coisa muito séria que estava acontecendo. A resistência que a nobreza tinha de ver os novos tempos e o apego delas ao passado. Sugerindo uma coisa mais recente, mais próxima, uma série da Netflix, Versailles, que gira em torno da monarquia de Luís XIV e a edificação do Palácio de Versailles, no século XVII. A série, nesse particular, é muito rica, porque ela mostra como o rei, a todo instante, era ameaçado, era assediado pela necessidade da nobreza se perpetuar como autoridade política social. Não é? Então, a absolutização da autoridade real, ao mesmo tempo que entesourou, que enriqueceu a burguesia enquanto camada social, por outro lado, entrechocou-se com os tradicionais donos do poder, que eram os nobres. Bom, comunidade, é isso que nós tínhamos para esse nosso encontro de hoje, breve, intenso, mas com muita informação para a gente estar trabalhando, para a gente estar pensando, né? Eu vou colocar para vocês que me procurarem naquele esquema que a gente faz, vocês entram no Insta, mandam para mim no direct, mandam um e-mail para mim, que eu mando para vocês uma lista, eu vou mandar uma listinha de exercício bacana em cima dessa live de hoje, para vocês que acompanharam, exercitarem esses conhecimentos e, antes de tudo, verem o quanto que esta parte que a gente abordou hoje é significativa nos concursos públicos. Comunidade, vamos continuar nos cuidando e cuidando uns dos outros. Tenhamos a resiliência, tenhamos a força de propósito que teve Ágios Geórgio no século III da era cristã. Pensemos forte, sejamos focados e fiéis aos nossos propósitos. E nos ajudemos, nos solidarizemos, certo? É isso que nós temos por hoje e até lá, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.